enquanto o Bolsonaro faz a festa, em meio ao enorme sofrimento do povo, distribui 2 trilhões e meio, 2 trilhões e 500 bilhões para os banqueiros, é o que foi comido do orçamento público pelos bancos neste ano. Ele anuncia que vai dar 50 milhões aos desabrigados, milhares, dezenas de milhares de desabrigados na Bahia, uma verdadeira esmola, um dinheiro insignificante, né, para um governo que pode gastar tanto, pode distribuir tanto dinheiro para os banqueiros e outros tubarões. Nós vamos ver que tem mais dinheiro voando aí pela janela. O Tribunal de Contas da União denunciou que tem compras irregulares das Forças Armadas de quase 90 milhões. Quer dizer, mais do que o Bolsonaro está anunciando que vai ser dado para os desabrigados. Bom, na nossa pauta de hoje, nós vamos ver também, vamos falar mais uma vez sobre o cancelamento das festas, os servidores públicos anunciando aí, aprovando paralisações em janeiro, discutindo greve, a situação de sofrimento dos indígenas. Vamos destacar aqui também, na questão da chuva, vamos destacar a situação em Minas Gerais, aquilo que foi considerado por muitos setores da esquerda como uma verdadeira confissão do Moro em relação à Lava Jato. Moro, em entrevista, confessou que a Lava Jato era para combater o Partido dos Trabalhadores. Bom, nós vamos destacar aqui mais uma vez a Conferência Sindical Nacional do Partido da Causa Operária, que foi tratado hoje no programa Análise Sindical, que terminou agora há pouco, sob o comando da companheira Lilian. Destaque também, reportagem de hoje do Diário Causa Operária, exclusiva, o grupo que fabricará as urnas de 2022 financia o PSDB. E tem gente que ainda diz que tem que acreditar nas santas urnas eletrônicas. Bom, tem mais, né? Nós temos destaques aí também internacionais. Vamos falar aqui da situação do Afeganistão, pedindo aí aos Estados Unidos que liberem os recursos, os ativos retidos no mercado financeiro internacional, e os sistemas de ataque da OTAN na Geórgia vão criar uma ameaça para a Rússia, né, segundo declarou aí fontes russas. Bom, esses e outros temas nós vamos tratar aqui no dia de hoje, sob o comando. Eu estou aqui numa situação muito precária, muito instável da internet. Eu espero que não prejudique aí a nossa transmissão. Nós estamos em viagem, mas para pilotar o programa comigo aqui e segurar o timão, se for necessário, o companheiro Caio Túlio. Boa noite, Caio. Boa noite, Antônio Carlos. Boa noite aos companheiros da Causa Operária TV. Bom, eu já vou dar uma boa noite também para os companheiros que estão chegando aqui no chat, que é a companheira Cecília Maria, que deixou seu boa noite, companheiro Osni Castro, companheiro Carlos Santos, e agradecer o superchat da companheira Joana Peixoto, que colocou: o PCO vai propor encaminhar mobilização no mês de janeiro, e também deixou mais um superchat a companheira Joana Peixoto. Também deixar aí boa noite para a companheira Clenilza Panato. Bom, vamos seguir na nossa pauta com as discussões. Ok, tá aí. Agradecendo aí a todo mundo que nos acompanha pelo chat, no nosso sítio na internet, na Causa Operária TV, no YouTube, né? E você que está aí participando conosco, pedindo a você que compartilhe. Compartilhe adoidado aí o link do nosso programa, da Causa Operária TV. E final de ano é hora de você fazer 2 coisas, se você ainda não fez. Se você ainda não é membro da Causa Operária TV, torne-se membro. Ano novo, membro novo da Causa Operária TV. Então, você pode escolher o seu plano, né, aquele que melhor couber aí no seu bolso, das várias opções que você tem aí na sua telinha, mas não deixe de tornar-se membro e contribuir, né, com esse canal, que é uma ferramenta fundamental na construção de uma rede de comunicação independente, revolucionária, né, socialista, de luta contra o golpe, contra o capitalismo, pela revolução, né? Causa Operária TV, junto com outros órgãos de comunicação, como o Diário Causa Operária, o Jornal Causa Operária, né? São fontes fundamentais de organização e de mobilização da esquerda classista
e revolucionária. Então, você pode ficar membro, e sendo membro ou não, né? Nós estamos no final do ano, se você já contribuiu, pode contribuir de novo. Se você não contribuiu, contribua com a caixinha, né, caixinha de fim de ano da Causa Operária TV. Mande aí a sua contribuição, faça aí como os companheiros que já o fizeram, como a Cecília, que chegou por aqui, o pessoal que está contribuindo. Então, mande a sua contribuição, o seu superchat, o seu sticker, né? Mande aí a sua mensagem para a gente ler aqui. Pode mandar a sua mensagem de final de ano, aqueles seus votos sinceros de que o Bolsonaro se exploda, né? E que a gente possa, no próximo ano, colocar ele e toda a direita para correr, né? E eleger um governo que tem a ver com os interesses populares dos trabalhadores, né? Eleger Lula e conquistar aí um governo dos trabalhadores sem patrões e sem golpistas. Mas vamos à nossa pauta, então. Bom, vou começar destacando, né, que a pandemia, que não é combatida, né, é bom lembrar que nós chegamos aí a uma situação de enorme calamidade, cerca de 620 mil mortos, né? São ainda milhares de casos, milhares de pessoas doentes. O risco, né, porque nesse momento nós destacamos no programa de ontem, né, que a Omicron bateu recorde, com mais de 1.400.000 casos em um único dia, em 24 horas, né, e essa situação não garante para a gente nenhuma tranquilidade, obviamente. Bom, o governo faz farra agora, dizendo... Hoje eu escutava uma rádio bolsonarista na estrada e ouvia o pessoal comemorando que o Ministério da Economia estaria liberando para o próximo ano 6 bilhões relativos aí à aquisição de vacina. Isso aí é dinheiro de cafezinho, pelo menos cafezinho dos banqueiros. Não é para a gente, não. Mas para os banqueiros que levaram 2,5 trilhões ao longo do ano, 6 bilhões para combater a pandemia, né, que já levou a vida de mais de 620 mil brasileiros, né, dinheiro insignificante, é a política de sucateamento da saúde, toda a demagogia que a gente viu ao longo da pandemia em relação aos trabalhadores da saúde, né? Agora, não aparece no Olerite, não tem nenhuma compensação, em muitos lugares tem trabalhadores que foram contratados de maneira precária, sendo demitidos, né? Porque a valorização, o salário dos médicos, enfermeiros, servidores da saúde em geral, ao contrário dos policiais federais, continua congelado, sem previsão de reajuste, mostrando que é tudo demagogia, né? Que não há nenhuma preocupação efetivamente com a saúde da população. Mas, no entanto, né, se tem uma coisa que a pandemia vem sendo usada, é para reprimir, aumentar a repressão contra o povo. Bom, e é o que nós estamos vendo nesse final de ano. Já são, pelo país afora, são inúmeras as cidades que cancelaram, que suspenderam as atividades, as festas de final de ano, né? Nós falamos aqui, nós destacamos aqui o caso do Rio de Janeiro, né, onde o prefeito, o governo do estado, decidiram garantir, né, que fosse realizado um Réveillon sem a participação popular, sem metrô, né? Obviamente, essa situação, a mesma situação acontece em várias capitais, em vários estados, é a política dos governos que procuram economizar, primeiro, uma economia de recursos, né, naquilo que diz respeito às festas populares, né? Em segundo lugar, obviamente, né, nós mostramos também ontem aqui um show de um cantor bolsonarista, que eu já nem lembro o nome, que mostrava Gustavo Lima, né? Sei lá, não é o meu estilo de música predileto, para mim, de qualidade duvidosa. Bom, até para o cara ser bolsonarista, a música não deve ser lá grande coisa. Pois bem, e no show do Gustavo Lima apareceu aí, né, o povo gritando fora Bolsonaro. Isso no bairro, lá na Barra da Tijuca, no bairro onde o Bolsonaro tem lá a sua mansãozinha. Bom, pois bem, já são mais de 20 cidades, né? E a pandemia é usada nesse momento para impedir, pelo menos para quem não pode pagar, né? Eu estou viajando nesse momento aí pelo litoral do Rio de Janeiro, tem festa em tudo que é lugar, né? A conversa de que vai ser evitada a aglomeração é conversa para boi dormir.
eles só querem evitar aquela aglomeração que seja gratuita e que reúna muita gente efetivamente, que não seja principalmente gente do povo, e que possa transbordar numa revolta popular, né? Não só com manifestações de fora Bolsonaro, né? Mas também com outra. É a direita com medo do povo, né? A direita não quer o povo reunido nos estádios, a direita não quer o povo, pelo menos o povo pobre, trabalhador, não quer o povo reunido nas ruas, porque sabe que aonde juntar, né, um grupo expressivo de pessoas, o que vai se ter aí é protestos contra o governo genocida, contra o governo da fome, do desemprego, da miséria. Então, essa política é muito evidente, não tem nada a ver com o combate à pandemia, né? O Brasil continua, só nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais do governo, registrou mais de 9 mil casos de Covid e 112 mortes, né? Isso com dados aí, nesse momento, sendo totalmente avacalhados aí a divulgação, como aconteceu em todos os momentos de final de ano, né? Então, no Rio de Janeiro e em todo o país, as festas estão sendo populares, estão sendo canceladas. Em Salvador, por exemplo, tem permissão para fazer festa com até 5 mil pessoas, né? Só que tem que pagar, só não tem festa pública, né? Quer dizer, os governos da direita e até alguns que se dizem de esquerda tirando proveito para economizar com o povo e para garantir o lucro, né, de quem tem condições de pagar, ao mesmo tempo que dificulta a vida da população que quer celebrar, né, que quer celebrar de uma maneira barata, em condições... Bom, inclusive, nós falamos aqui, inclusive aqueles que têm práticas religiosas, né, que são comuns nesse dia. Por exemplo, nas praias, o pessoal vai levar suas oferendas, né, os devotos de religiões de matrizes africanas, para Iemanjá e assim por diante. E isso aí o pessoal não quer fazer. A Prefeitura de São Paulo, da mesma maneira, cancelou, né, a festa de Réveillon, né? Só pode ter dancinha para o Dória dançar na Paulista, né, daquela maneira ridícula para meia dúzia de puxa-saco. Quando é festa do povo, festa que vai gritar fora Bolsonaro, feliz ano novo com Lula presidente, né, e com certeza aquilo que está na garganta do povo, aí o pessoal quer conter, né? E o cancelamento das festas de Réveillon são um preparativo para a política que já está sendo adotada por vários governos de cancelar as maiores festas populares do país, que são as festas do Carnaval, né? E é um crime contra o povo brasileiro, não tem nada a ver com medida de segurança, né? Prova disso, também você pode vir aqui no Rio, na orla do Rio, na orla de São Paulo, as praias estão lotadas, né? Assim como estão lotados todos os dias aí o trem, o metrô, os ônibus, né? Os locais de grande concentração popular de trabalho, muita gente trabalhando. Bom, na Bahia está aí, ó. Quem puder pagar, né? Aí pode 5 mil pessoas, não tem problema. Parece que o Covid, né? Se você paga, é que nem, veja só, teve uma época que começaram a proibir o uso de sacolinhas no supermercado, dizendo que isso aí era um crime contra a natureza, um crime ambiental. Mas depois começaram a vender sacolinhas. Aí a gente entendeu que sacolinha, quando você paga, ela não destrói a natureza. Então, não tem nenhum problema ambiental. Então, parece que as festas de final de ano é assim. Se for uma festa de branco que paga, que dá lucro para a grande empresa capitalista, aí não tem Covid, né? Agora, se é festa nas ruas, popular, cheia de população, da população pobre, negra, trabalhadora, da juventude, que pode levar a protestos contra o governo, melhor evitar. É a política da direita e é a política, infelizmente, que vem sendo copiada. Por isso, a nossa proposta é sair às ruas e protestar contra isso. O companheiro Caio destacou aí alguém perguntando sobre o problema a companheira que mandou o superchat. Nós vamos chamar a mobilização, né? Inclusive, nós vamos discutir no próximo começo de semana, tem reunião da direção nacional do PCO, da coordenação dos comitês de luta, e a nossa proposta é realizar um grande ato em fevereiro, no Rio de Janeiro, né? Pelo carnaval de rua, pela liberdade de expressão, por fora Bolsonaro e por Lula presidente, né? Vamos manter a mobilização. Esse mês nós vamos usar para preparar, fazer plenárias estaduais do Bloco Vermelho, né? Nós vamos falar daqui a pouquinho da conferência sindical nacional do PCO.
vamos afiar nossas ferramentas e, em fevereiro, voltar às ruas, né? E chamar o povo a sair nas ruas, inclusive no Carnaval. Bom, nós vamos em frente. Já falei bastante aí do Réveillon. O ano começa também com promessa de mobilização de um setor duramente afetado pela política, não só do governo Bolsonaro, mas de toda a direita golpista no país inteiro, que são os servidores públicos. E parece que os servidores aprovaram aí, tem proposta de mobilização. Quem vai contar para vocês é o Caio. Exatamente, os servidores públicos federais, né, eles aprovaram uma proposta de um calendário de mobilizações e já com uma paralisação para o dia 18 de janeiro. As lideranças do Fórum Nacional de Carreiras Típicas de Estado, eles deliberaram, né, em assembleia a mobilização e a discussão de uma greve geral de toda a categoria, que vai ficar a discussão, né, da greve geral para fevereiro, mas já apontando aí 18 de janeiro como dia de paralisação dos servidores federais. Os servidores federais, eles estão em campanha salarial, né? Os servidores federais estão com remuneração congelada desde 2017, durante quase todo o governo Bolsonaro, né? E um pouquinho antes, o governo golpista, que não há nenhum tipo de reajuste salarial, então com as perdas inflacionárias, né? Que o IPCA indica aí que estão pela ordem de 27,2%. E o governo Bolsonaro, esse governo inimigo dos trabalhadores, não aponta absolutamente nenhuma política remuneratória para os servidores, apenas para o aparelho repressivo, né? Que é uma das bases de sustentação dele, que o Congresso Nacional, a gente viu, né, na semana passada, aprovou aí o orçamento da União para o ano que vem e colocou lá 1,7 bilhões de reajuste de salário, mas só para os policiais federais. Os outros servidores federais vão ficar sem reajuste nenhum, não tem nenhuma previsão. Então, o Bolsonaro, ele só privilegia, né, os policiais, o aparelho repressivo, e que é a base dele, né? O pessoal do seu cercado, né? Que é a polícia, o aparelho repressivo, etc. Então tá aí a mobilização, né? O sindicato, né? Que é o Fonecat, então já aprovou um calendário. Esse sindicato que representa aí pelo menos 200 mil servidores federais, né? Então tá aí já o primeiro calendário de mobilizações. Vai ter uma série de mobilizações também, né, de outras categorias, pelas reivindicações salariais agora nesse janeiro, né, dos professores e muitas outras categorias. Então, a situação vai ficar bem de bastante mobilização operária diante dos ataques do governo. Bom, acho que dos servidores é isso. Então já tem a mobilização aí e chamar todos os outros servidores também a lutar por reivindicações salariais e outras reivindicações contra esse governo inimigo, né, dos trabalhadores. Ok. Bom, eu já vou emendar aqui na sequência da nossa pauta, repercutindo aqui uma reportagem feita pelos companheiros do site Brasil de Fato, né, denunciando a situação, que é uma situação comum em várias regiões do país, mas uma situação denunciada pelos os índios guaranis do oeste do Paraná, que estão sofrendo uma epidemia de suicídios, né? E a reportagem publicada hoje destaca que só em 2021 o número de indígenas que suicidaram representa quase o total de os últimos, né? E esse total de casos é o mesmo total
praticamente o mesmo total que registrado em 18 anos, de acordo com uma pesquisa que foi feita pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Né? Entre 2000 e 2018 foram 18 casos, e agora já são 16 mortos, né, até o último dia 20 de dezembro, quando a indígena Avá Guarani, de Santa Helena, né, ela anunciava que se não conseguisse a documentação dos filhos o auxílio assistencial, cometeria suicídio. E ela, efetivamente, depois, né, infelizmente, acabou cometendo suicídio, né, mostrando aí uma situação de desespero dos indígenas, né, sem, não só sem a devida assistência da parte do governo, mas sofrendo aí em todo o país uma violenta repressão, né, tratados aí como se fossem criminosos, marginais, né. E eu queria chamar a atenção porque, infelizmente, há, entre muitos setores da esquerda, muita demagogia em torno desse tema, mas não há uma proposta de luta, de mobilização. O pessoal está mais interessado em fazer atos demonstrativos, né, defumar Estado, mas ao contrário de efetivamente organizar uma mobilização dos trabalhadores, das organizações de esquerda, junto com os indígenas, né, que estão sofrendo uma situação de falta de atendimento médico, falta de todo tipo de assistência, né, e com o governo atacando, junto com madeireiros, mineradoras, todo tipo de especuladores que querem tomar as terras e as riquezas dos indígenas. Então, fica aí a denúncia importante dessa situação apenas entre os guaranis e não apenas no Paraná, né, mas que vem se dando em todo o país aí, os índios sendo levados a uma situação que a angústia, o sofrimento, né, tem provocado aí um recorde de suicídios entre os povos indígenas. Bom, vamos falar agora, vou passar para o companheiro Caio, para a gente, vamos juntar, inclusive, né, vamos falar nós temos aí notícias sobre as enchentes em Minas Gerais e na Bahia. Vamos juntar os dois temas, eu vou passar para o Caio começar comentando aí, se for o caso, depois a gente completa, mas eu acho que a gente podia emendar Minas Gerais e a Bahia, né? O Caio dá para a gente aí uma panorâmica dos últimos informes dessa situação, que refletem, né, não uma casualidade, infelizmente, mas a política criminosa dos governos do regime golpista que não investem em infraestrutura, né, e que vão levando a uma situação de degradação das condições de vida que, diante das chuvas, a situação se agrava e o resultado tem a ver com as coisas que o Caio vai destacar para a gente agora. Exatamente, companheiro. A gente vê, né, que é justamente isso, né, o resultado da degradação das cidades, né, que os governos realizam. Então, por exemplo, em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, também ocorreu fortes chuvas, né, ontem, hoje, e já a situação é extremamente grave. Até agora tem 60 cidades que decretaram uma situação de emergência em virtude das chuvas, né, principalmente a cidade afetada Salinas, né? Já foram mais de 2.000 pessoas desabrigadas e inclusive chegou a 6 óbitos, né? 6 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. Então, uma situação extremamente grave, né? Calamitosa em Minas Gerais, que recebeu aí fortes chuvas nesse período recente. E também para atualizar sobre a chuva que ocorreu na Bahia, né, a catástrofe ocorrida na Bahia, a gente vai atualizar aqui, subiu para 24 mortos, né, vítimas, né, das mais diversas formas dessa tragédia da chuva, e chegou a mais de 90.000 pessoas que estão desabrigadas ou desalojadas. 91.000 pessoas, né? E pessoas afetadas pela chuva de alguma maneira, chegou aí a mais de 600.000 pessoas. Você teve aí, além das pessoas que morreram, né? São
24 pessoas até o momento que foram mortas em diversas cidades, vítimas diversas, desde pessoas que foram arrastados pela enxurrada, por exemplo, como aconteceu em São Félix do Coribe, um casal, né, dentro de um carro, dentre outras como se diz, quando... Bom, várias formas de pessoas que vieram a falecer durante a chuva. São 37 mil pessoas, no total, mais de 37 mil, né? Estão desalojados, quer dizer, que perderam os imóveis e não estão alojados em lugar nenhum até o momento, né? Pessoas estão à mercê. E mais 53 mil pessoas que estão desabrigadas, também perderam os imóveis, mas estão aí alocados na família, na casa de parentes ou coisas do tipo. Então, você tem esse número gigantesco de pessoas afetadas pelas chuvas nas cidades da Bahia, assim como ocorreu também em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, né? Inclusive, só um detalhe, né? Os meteorologistas afirmaram que essas chuvas, essa corrente está se aproximando do sudeste, né? Até o governador do Rio de Janeiro afirmou que uma coisa que é óbvia, né? Que, por exemplo, o Rio de Janeiro não está preparado para uma chuva dessa, que vai acontecer uma tragédia, que é evidente, né? E é bem isso que o companheiro Antônio Carlos falou, né? Tudo isso é resultado não de uma catástrofe natural simplesmente, mas da degradação total, né? Que as cidades vêm passando já há muito tempo, né? Uma degradação absoluta em todos os sentidos. As cidades, né, estão caindo aos pedaços, né? Então, por exemplo, eu vou colocar a experiência aqui própria, né? Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, na região do ABC, a chuva ela alagou, até a prefeitura da cidade ficou alagada, né? O centro da cidade teve deslizamento de terra, né? Quer dizer, a cidade parou por várias e várias horas devido à chuva que ocorreu aqui. Se vir essa chuva forte, vai ficar ainda mais crítico a situação, né? É o resultado da degradação própria do capitalismo, que não tem nenhum tipo de investimento em infraestrutura das cidades, né? Bom, mas o quadro geral é esse daqui. Antes de passar para o companheiro Antônio Carlos, eu só vou agradecer ao companheiro aqui, Marlon Silva, que mandou um superchat, a companheira Adonise Meirelles, que também mandou um superchat, ao companheiro Ao Vivo e ao companheiro LC29, que mandaram superchats. A gente agradece muito aos superchats, a contribuição, e convidamos todos os outros companheiros que puderem a também realizarem aí a sua contribuição, seja tornando-se membro ou mandando seu superchat e o seu super sticker. Bom, eu vou passar para o companheiro Antônio Carlos, se ele já tiver estabelecido. Senão, nós vamos... Bom, nós vamos continuando aqui. O companheiro Antônio Carlos está com me ouvindo? Alguns probleminhas de internet. Mas nós vamos... Bom, vamos seguindo aqui, agradecendo também os companheiros que estão chegando aqui no nosso chat. Companheiro Reflexão Sempre, companheira Nilza Ramos, Rude Pride, companheiro Compa 9, bom, companheiro Vitor Muniz, todo mundo que está participando aí, discutindo no chat as notícias de hoje. Bom, eu vou comentar aqui também, já introduzir, caso o companheiro Antônio Carlos consiga aí já retornar para o programa, que é a declaração, que vamos introduzir o tema, né? O tema do Moro. Que é a declaração do Moro, que agitou aí a internet e os blogs de esquerda, né? O Moro teria se declarado, né? Se autodeclarado
teria colocado aí que... Peraí, se o companheiro Antônio Carlos retornou, ainda não. Então, vamos seguir aqui com a notícia. Moro confessa que a Lava Jato foi um projeto político para combater o Partido dos Trabalhadores. Então, tá essa notícia, né, que o Moro teria aí expressado que a Lava Jato é uma coisa óbvia, né, que a gente já sabe, todo mundo já sabe, a gente, inclusive, sempre denunciou essa atividade da Lava Jato, mas o próprio Sérgio Moro teria afirmado, né, de alguma maneira, isso. O segundo Moro, entre aspas, vou ler aqui para a gente ver a colocação dele, né? Ele teria falado numa entrevista em uma rádio, entre aspas, como é que a gente pode defender um governo desses, com pessoas com fome, né, da fila de ossos, um governo que foi negligente com vacinas, um governo que ofende as pessoas, um governo que desmantelou o combate à corrupção. Tudo isso por medo do quê? Do PT? Não. Tem gente que combateu o PT na história de uma maneira muito mais efetiva, muito mais eficaz. A Lava Jato. Quer dizer, ele em uma entrevista, você vê que o Moro ele não tem nem as capacidades intelectuais, né? Ele foi numa entrevista, né? E ele afirmou de público que a Lava Jato era um instrumento político para combater o PT, né? Ele confessou, se autoconfessou, né? Confessou a sua culpa, a sua atividade criminosa, porque é um crime, né? O judiciário não pode organizar uma campanha para perseguir um partido político, né? Então, você vê, o Moro, ele tomou aulas aí de oratória, mas a gente viu que essas aulas ele não foi um bom aluno, que ele não conseguiu ainda desenvolver nem minimamente a oratória, assim, normalmente, né? Falar normalmente, mas ele também precisaria ter outros tipos de aula, né? Você vê que ele, numa entrevista, ele confessa, de maneira clara, que a Lava Jato foi um instrumento político, algo que é sabido pela esquerda, né, pelo menos por setores da esquerda, mas que agora fica confessado de público, né, para todo mundo ver que a Lava Jato é sim um instrumento político, né, não teve nada a ver com combate à corrupção. Acho que o companheiro Antônio Carlos voltou, vou passar para ele se ele quiser fazer um comentário sobre esse tema. Ok. Espero que vocês estejam me ironizando aí. Oi. Não chega o meu sinal? Toca o barco aí, toca o barco. Bom, o companheiro Antônio Carlos vai tentar novamente, mas a gente continua aqui com o programa. Destacamos esse fato, né? Esse fato curioso, tanto inusitado, mas vindo do Moro, não é alguma coisa surpreendente, né? Pela capacidade intelectual dele muito baixa. Ele foi num programa, numa entrevista, né? Ele aí que aparece como um candidato da terceira via, né? Se apresenta como já é um pré-candidato, se apresenta como um candidato, uma possibilidade da terceira via. Foi numa entrevista, né? E confessou que a Lava Jato, que era supostamente uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público de combate à corrupção, entre aspas, né? Mas ele confessou que não se tratava nada disso e que era, sim, uma operação organizada para perseguir o PT. Ele confessou de público isso daí, uma coisa extremamente relevante, né? Inclusive para o próprio processo. Isso daqui teve uma repercussão nos blogs de esquerda, evidentemente. Muitos juristas comentaram o fato, que é muito inusitado. Ele era o juiz do caso, né? E agora ele que julgou o caso afirma que sim, né?
que uma das formas mais efetivas de combate ao PT foi justamente a Lava Jato, quer dizer, uma operação do Estado contra um partido. Então fica o caso aqui, logicamente isso daqui deveria ter implicações mais graves, né? Porque ele confessou um crime, né? Diante as câmeras, né? Bom, mas fica aí a citação ao Moro, né? Mostrando que ele é um criminoso mesmo, ele mesmo confessa que é um criminoso, participou de uma conspiração, né? De uma organização para perseguir um partido, né? Que ele mobilizou o Estado, instituições do Estado brasileiro, para perseguir um partido político e determinadas pessoas, né? Que foram perseguidas, né? Por questões políticas, nada a ver com questões jurídicas. Não tem, quer dizer, não tem nada a ver com combate à corrupção, como eles gostam de falar sistematicamente, né? Que é quase que a única palavra que o Moro decorou, né, para falar. Então ele fala ela sistematicamente, combate à corrupção, quase que sem uma coisa assim, estranha de ver, né? O cara fala tantas vezes combate, porque é só isso que ele sabe falar. Bom, mas fica aí que não tem nada de combate à corrupção, é toda uma farsa. O que se tem, na verdade, é que a Lava Jato era como ele mesmo colocou, né? Um instrumento eficaz de combater o PT. E, de fato, foi eficaz. Isso foi o principal instrumento, né? Que levou à derrota, à derrubada do governo do PT, governo da presidenta Dilma Rousseff. Bom, vamos passar aqui para os nossos próximos temas. Ainda a gente tem mais alguns temas aqui para discutir. Eu vou comentar agora a Conferência Sindical Nacional do PCO. Nós vamos fazer nos dias 15 e 16, aqui em São Paulo, uma conferência nacional sindical, né, para discutir o nosso programa, para discutir a questão sindical, né, a questão política, a questão sindical, fundamental, a questão fundamental do movimento operário nesse momento, nessa quadra, né, de governo Bolsonaro, né, de luta por reivindicações sindicais. A gente está vendo aí a ficha de inscrição para os companheiros que queiram participar dessa conferência sindical. Né? Importante, vai ser nos dias 15 e 16 de janeiro. Está aí, por uma nova direção para nossas lutas. Então, nós vamos discutir em detalhe tanto o programa sindical para essa quadra, né, para essa situação política que nós vivemos, quanto a gente vai discutir a questão política, né, as propostas necessárias para a nova etapa de luta que vai se abrir no ano que vem. Por exemplo, a questão da inflação, uma coisa importantíssima que vem agora. Temos que discutir qual é a política operária para a inflação. E temos que discutir qual é a posição política da classe operária deve ter na próxima eleição. Né? Então, está aí Conferência Sindical Nacional do PCO por uma nova direção para as nossas lutas. E a questão fundamental, né, importantíssima, que é a questão das direções. Né? Qual que é a direção fundamental, a direção necessária, né? Não é nem fundamental, é a direção necessária, aquilo que é necessário para a luta da classe operária nesse atual momento, né? Então, nós vamos discutir tudo isso daí nos dias 15 e 16 de janeiro em São Paulo. Então, convidar também os companheiros, tem os números aqui a gente está vendo aí o card da conferência, tem os números ali, os companheiros podem procurar, ligar, mandar o WhatsApp, para saber mais, para se inscrever e participar conosco nessa conferência, nessa atividade importantíssima, para organizar a nossa própria intervenção, né, da Corrente Nacional Sindical Causa Operária, né, nas várias categorias que nós atuamos. Nós vamos organizar a nossa atividade, nós vamos discutir profundamente a política sindical que tem que ser
realizada no próximo período. Então, eu vou convidar todo mundo a participar aí, a ligar, manda um WhatsApp para a gente, para se informar mais, para saber mais detalhes e para a gente participar dessa atividade fundamental, que é a conferência. Bom, companheiros, passando aqui um pouco da conferência, a gente vai falar mais da conferência, evidentemente, nós vamos tratar dessa conferência, que é uma atividade importantíssima, é preciso discutir a política sindical nesse momento, é preciso discutir a organização sindical, né? As tarefas sindicais são essenciais nesse período aqui, inclusive, como a gente falou mais cedo, que vai se colocar aí toda uma luta por reajuste salarial, né? Já a partir de janeiro, e outras coisas também, como o problema próprio do desemprego, né? É um problema que os sindicatos têm que tomar partido e tem que ter uma política. Nós temos que discutir isso daqui com muita seriedade e organizar a nossa intervenção, uma intervenção ampla, classista, né? Uma intervenção combativa em todos os sindicatos que nós podemos intervir, em todas as categorias operárias que a gente possa atuar. Mas nós vamos tratar agora de um outro tema, um tema importantíssimo, inclusive uma matéria exclusiva, né, do Diário Causa Operária, foi publicada no dia de hoje, né, uma denúncia que eu vou chamar todos os companheiros a conferir, a ler essa matéria, foi publicada pelos companheiros Eduardo Vasco e Vitor Assis, uma matéria que chama Urnas Eletrônicas serão controladas por empresas ligadas ao PSDB, Moro e Dallagnol. Então, companheiros, é uma reportagem, né, exclusiva aqui do Diário Causa Operária, que coloca o problema importantíssimo, que é a fé que as pessoas têm nas urnas eletrônicas, né, dos mais variados tipos, né, as pessoas, inclusive, tem muita gente na esquerda que acha que as urnas, assim, elas são quase que sagradas, né, elas descem, assim, do céu e são colocadas e vão para as escolas, né, e a pessoa vota e depois elas voltam para o céu, mas não é bem assim que funciona. É uma empresa, vejam só, uma empresa que vai fornecer as urnas, que vai organizar as urnas, a tecnologia das urnas. E os companheiros aqui, Eduardo Vasco e Vitor Assis, eles descobriram qual foi, que também não é uma coisa, um segredo, é público, mas eles pesquisaram, fizeram uma reportagem muito bem feita, depois eu vou exortar os companheiros aqui a ler essa matéria, está lá no Diário Causa Operária, mas eu vou citar algumas coisas aqui importantes, né, dessa matéria, dessa reportagem. A empresa que ganhou a licitação para fornecer as urnas eletrônicas para as eleições de 2022 é uma empresa que chama Positivo Tecnologia, uma empresa que também tem um sistema positivo de educação, faz parte desse mesmo grupo, né? Essa empresa que, inclusive, vejam só, era a única empresa que foi habilitada para participar da licitação do TSE, né? Era a única empresa. Na verdade, ela concorreu com uma outra empresa, mas que eles nunca conseguiam, né, cumprir os requisitos exigidos pelo TSE, até que sobrou apenas, depois de uma disputa, aí, inclusive, se arrastou pela justiça, sobrou só a Positivo Tecnologia. E qual que é essa empresa Positivo Tecnologia? A Positivo Tecnologia ela foi fundada em 1972 por um empresário chamado Oriovisto Guimarães, que, vejam só, é hoje senador da República pelo Podemos, né? Que é o mesmo partido de ninguém mais, ninguém menos do que Sérgio Moro e Dallagnol, né? Dallagnol também. Uma coincidência, sem dúvida. Será? Bom,
O senador do Podemos, né, Oriovisto, ele já não está mais no comando da empresa, das empresas, né, tanto a empresa Positivo Tecnologia, quanto a empresa Positivo Educação, que mantém um cursinho pré-vestibular, inclusive, no Paraná. Mas os seus filhos, né, e o seu antigo braço direito, outro empresário, eles mantêm e controlam a empresa nesse momento, né? Um dos filhos do empresário, Lucas Raduai Guimarães, é presidente, por exemplo, da Positivo Educacional. Já um outro filho de Oriovisto, Gien Guimarães, integra o conselho do Grupo Positivo. Bom, entre 99 e 2018, por exemplo, Oriovisto Guimarães, que é senador do Podemos hoje, pelo Podemos, né? E o dono, vamos dizer assim, da empresa que ganhou a licitação para fornecer, né, as urnas para as próximas eleições, para as próximas eleições de 2022, ele, entre 99 e 2018, por exemplo, foi filiado ao PSDB, né, e abandonou a sigla em 2018 para ingressar no Podemos do Álvaro Dias, né, que ele tentou ser prefeito aí de Curitiba. Bom, tem muitas outras ilações que vocês vão descobrir tudo ilações não, todas relações muito profundas, na verdade, né? Por exemplo, a relação do próprio Oriovisto com o próprio Sérgio Moro, com o Dallagnol, né? E não à toa estão hoje no mesmo partido, o Podemos. Outro aspecto também interessante, por exemplo, que é enquanto o prefeito de Manaus, o Arthur Virgílio Neto, por exemplo, alguns empresários da empresa, da Positivo, eles doaram uma bagatela aí, 500 mil reais para a campanha do filho do Arthur Virgílio, o deputado federal Arthur Bisneto, do PSDB, né? Enquanto Arthur Virgílio era prefeito da cidade de Manaus. Os empresários que são donos da Positivo tinham contrato, vejam só, um contrato milionário com a prefeitura de Manaus e doaram 500 mil reais para a campanha do filho do prefeito de Manaus, do PSDB. Bom, mostrando aqui qual que é a empresa, vejam só, qual que é a empresa que vai gerir, que vai organizar, que vai, vai fornecer as urnas eletrônicas que serão usadas para a eleição de 2022. Esse pessoal, será que eles vão ter algum tipo de... Será que vai haver algum tipo de manipulação? Pessoas tão ilibadas assim, né? Será que é possível? A urna é inviolável? Bom, fica a questão aqui para os companheiros refletirem, e eu chamo todo mundo a lá conhecer a matéria, ver os detalhes, né, dessa, no mínimo, escandalosa relação, né, que existe entre as urnas, essa licitação para uma empresa como essa, que está, inclusive, envolvida, né, ela é de um senador da República. E, bom, a gente viu aí. Então, eu chamo todo mundo a ir lá e ver a reportagem, né? Preciso denunciar essa fraude total, né? Estão organizando a fraude, né? Na vista de todos. Preciso denunciar e se opor a essa fraude. Só um detalhe importantíssimo, né? É secundário, mas na verdade ele é secundário, mas é importante. Só a licitação que a Positivo venceu, ela é simplesmente da bagatela, né? Vamos chamar assim, de 1,18 bilhões de reais, para que eles forneçam aí cerca de mais de 1 milhão de urnas eletrônicas para as eleições de 2022.
Bom, a produção falou que tem um vídeo. Eu vou chamar aqui, então, para a gente assistir o vídeo. Eu acho que, primeiramente, parabenizar, né, a COTV, né, o jornalismo do PCO, por estar denunciando coisas que são importantes para a sociedade brasileira de fato. Enquanto os outros canais progressistas, entre aspas, de esquerda, estão discutindo aí as pautas identitárias, debruçados aí nas cortinas de fumaças construídas pelo governo Bolsonaro para entreter a sociedade enquanto a boiada passa, enquanto ele continua aí destruindo os direitos trabalhistas, né, realizando austeridade, né, sobre o lombo da classe trabalhadora, a COTV vem fazer essa denúncia importante relacionada às eleições, ao pleito eleitoral no ano que vem. Aqui é jornalismo de verdade. Aqui não é grávida de Taubaté, não é esse jornalismo grávida de Taubaté, não, tá? Só um recado aí pro pessoal. Então, assim, eu acho que é um absurdo, né, a empresa que vai ficar responsável das urnas eletrônicas no pleito eleitoral do ano que vem, na eleição presidencial, ter ligações com políticos que são ligados a um partido político, que é o Podemos, que tem um candidato que vai disputar a eleição presidencial no ano que vem, que é o agente da CIA, o juiz Sérgio Moro. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, totalmente absurdo. Então, isso tem que ser denunciado. Isso é a continuação do golpe, dentro do golpe continuado, que nós estamos vivendo no Brasil. O grande problema da esquerda pequena burguesa é achar que o Brasil está vivendo e passando por uma normalidade. Não estamos. Nós estamos sobre um golpe continuado. E o que eles querem é aprofundar um golpe sobre o golpe continuado que nós estamos vivendo. E eles se utilizarão das urnas eletrônicas no ano que vem. Eu não tenho sombra de dúvidas nenhuma disso. É isso aí. Olha que legal, Chico. Pode falar. Isso aí, companheiro, a gente viu aqui a fala do companheiro André Constantini, uma liderança aí do Partido dos Trabalhadores, denunciando, né, justamente mostrando aí, teve acesso à matéria e denunciando esse escândalo, né, da licitação aí da empresa que vai fornecer as urnas eletrônicas para o próximo pleito presidencial, né. Então fica a denúncia, nós vamos organizar muito mais essa campanha de denúncia contra a fraude eleitoral evidente, né, clara, que está ocorrendo, e o controle das urnas. Bom, mas nós vamos seguir aqui em frente, nós estamos chegando já no finalzinho do programa, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas vamos continuando. Bom, eu vou destacar só uma notícia que saiu hoje, mostrando o caráter do governo Bolsonaro, né? Mentiroso, né? Enganador, antipopular. O governo, o Auxílio Brasil, né? O governo confirmou hoje, inclusive numa nota à golpista Rede Globo, que não pagará um adicional de novembro, que elevaria o benefício do Auxílio Brasil a R$ 400, né? Então, em novembro, por exemplo, no mês de novembro, como tinha sido anunciado, o governo não pagou o benefício, né, esse novo benefício, que eles destruíram o Bolsa Família e criaram esse benefício Auxílio Brasil, supostamente seria um valor um pouco maior, mas em novembro o governo não pagou, né, conforme eles mesmos haviam prometido. Ele simplesmente deu um pequeno reajuste, o que elevou o auxílio, né, o benefício, a cerca, né, mais ou menos, um valor médio de R$ 224,41. O governo, no entanto, afirmou, né, que daria um reajuste retroativo, um valor a mais para que chegasse aos R$ 400 prometidos, que seria o valor médio ou valor mínimo do Auxílio Brasil. No entanto, ficou essa promessa, né? O próprio Ministério da Cidadania afirmou que estava avaliando o benefício retroativo, mas mudou de ideia. Na própria manhã da quarta-feira, o ministro da Cidadania, João Roma, afirmou
que ainda estava estudando a possibilidade de pagar o complemento retroativo, né, referente a novembro. Mas já à tarde, no mesmo dia, no dia 29, hoje, à tarde, eles mandaram uma nota para a TV Globo, o Ministério da Cidadania, afirmando que não há previsão legal para pagamento retroativo e que não haverá pagamento retroativo, portanto, para as pessoas que receberam em novembro. Outro aspecto também é que o governo, eles reduziram muito, né, o número de famílias que recebiam o benefício, né, e eles afirmam agora que vão chegar a 17 milhões de famílias a partir de janeiro de 2022. Hoje o benefício foi pago, pelo menos em 2021, a cerca de 14 milhões de famílias, né? Um repasse aí que totalizou 5,9 bi de reais, com um benefício médio de R$400, exceto novembro, né? O benefício começou já no fim do ano, né? Começou a pagar os R$400, portanto, em dezembro. Mas está aí o caráter mentiroso do governo, enganador, né, do governo Bolsonaro, sem nenhuma respeito pela população, absolutamente nenhum. Falou que ia pagar, mas não vai pagar nada, e com a maior cara de pau, né, mandou a nota para a Globo afirmando que não tem pagamento retroativo, quando eles mesmos afirmaram que iam pagar o valor que eles deveriam pagar, né, para cumprir aquilo que eles mesmos prometeram, que era um valor médio de R$400. Mas a gente está chegando aqui no final, não mas a gente tem aqui ainda algumas notícias importantes para a gente comentar rapidamente. Bom, uma outra coisa que a gente destacou aqui, uma coisa bem rapidinha, quase que anedótica, né? Que o portal da CUT publicou uma matéria hoje de ativistas do Rio Grande do Sul que estavam fazendo um protesto, né, contra a exportação de gado vivo para o Egito. O país estava fazendo. Alguém poderia supor que a pessoa está protestando contra a exportação de gado para privilegiar o mercado interno, para permitir que o preço da carne baixe, né, e as pessoas possam se alimentar. Mas, na verdade, os ativistas, né, estavam protestando contra o consumo de carne animal, que é uma coisa... tem, inclusive, na foto, né, tem um cartaz que diz: se você parar de comer, eles param de matar os animais. Eu achei só destacar rapidamente dessa matéria, uma coisa muito até de mau gosto da Central Sindical publicar uma coisa dessa, quando você tem milhões de pessoas no país passando fome, querendo comer carne, né? Que as pessoas têm o direito de comer carne, né? Ninguém pode caçar o direito da outra pessoa de comer carne. É um direito, né? Inclusive, as pessoas não têm as condições, inclusive, e gostariam de ter. E o operário, o trabalhador brasileiro, gostaria de ter essas condições. Então, só chamar a atenção, né, para esse aspecto um tanto estranho, né, dessa propaganda, né? Eu não sei se a classe operária, na sua esmagadora maioria, creio eu, é favorável ao consumo de alimento, de carne, né? Então, não sei se é uma bandeira que a CUT deveria estar encampando o não consumo de carne. Bom, mas aí a gente pode debater isso mais em outras oportunidades. Esse tema, né, que é um tema tanto até polêmico, que é o consumo de carne. Mas nós vamos aqui para as últimas rapidinhas internacionais, que nosso tempo aqui já se esgotou. Afeganistão. Só destacar aqui que o Afeganistão pede aos Estados Unidos que liberem ativos bancários, né? Então, você tem, inclusive, protestos na rua no dia de hoje, dezenas de mulheres que saíram às ruas na capital para protestar contra a retenção de ativos bancários que afegãos, inclusive não o governo, mas pessoas
pelos Estados Unidos. E isso, né, em meio a uma crise econômica no país. Então, as pessoas saíram protestando contra essa retenção ilegal, né, covarde, criminosa dos Estados Unidos, a ativos bancários de afegãos, de pessoas afegãs que estão no Afeganistão nesse momento. Inclusive, pessoas da sociedade civil. Então, os ativistas chamaram a atenção para que os Estados Unidos descongelaram os fundos para que as pessoas possam enfrentar os problemas econômicos no inverno, disse inclusive uma das participantes aí dos protestos. Os manifestantes pediram, inclusive, à comunidade internacional que pressionasse Washington para liberar imediatamente o dinheiro afegão, né, para que as pessoas possam enfrentar a crise econômica e outras crises pelas quais passa o país. Então fica aí a notícia, né? Os Estados Unidos, né, punindo aí o povo afegão, roubando inclusive os seus ativos econômicos, né? E a última notícia que a gente gostaria de dar aqui é a instalação na Geórgia de sistemas de ataque da OTAN vai criar uma ameaça direta para a Rússia e seus aliados, né? Moscou, o Ministério de Relações de Moscou, o chanceler, né, vice-chanceler russo, Andrei Rudenko, afirmou que para Moscou é uma linha vermelha a instalação de sistemas de ataque da OTAN na Geórgia, né? Só destacando aqui o aumento da crise, né? A crise que escalou entre a Rússia e os Estados Unidos, que gira em torno da crise na Ucrânia e nos países ali próximos, né? Agora, na Geórgia também, né? Com a tentativa da OTAN de instalar sistemas de ataque. Bom, companheiros, nosso tempo aqui estourou. O companheiro Antônio Carlos teve um probleminha técnico na internet, então a gente teve alguns probleminhas aqui na nossa pauta e na nossa técnica. A gente pede aqui desculpa pelos problemas, mas nosso programa vai se encerrando por aqui. A gente vai ficando por aqui. Vocês vão acompanhar amanhã o resumo do dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Uma boa noite e até a próxima.